E aí pessoal, eu sou Saul Lucena, instrutor do Logos, e eu quero continuar nossa série de vídeos falando sobre como estudar um texto da Bíblia com muito mais profundidade e rapidez através do software bíblico Logos. Essa é a parte 3. Se você ainda não assistiu a parte 1 e 2, então assista pelos links que estão aqui na descrição, ou então pesquise aí no nosso canal por eles. E aqui a gente já falou sobre como começar a observar os textos, fazer marcações, notas, como acessar as línguas originais e ferramentas que são úteis para isso, para comparar traduções e tantas outras coisas. E agora a gente vai seguir falando um pouco mais da parte de consulta, pesquisas e também de como salvar tudo isso para deixar o estudo mais acessível e também facilitar a apresentação. Então, se você quer nos acompanhar, vamos com a gente agora. Mas lembrando, como já foi avisado nos outros 2 vídeos, esses vídeos estão sendo feitos com muita informação condensada. Então, por isso, para que os vídeos não fiquem grandes demais, nós temos feito com um pouco mais de rapidez. Porém, usem os benefícios da internet. Basta você pausar o vídeo se o ritmo está muito acelerado para você, pausa, retorna, dá até para diminuir a velocidade e vai tentando inclusive pausando e replicando os resultados que você está vendo aqui na tela no seu Logos. Isso vai ajudar você, porém, voltando agora para os nossos estudos, vamos continuar entendendo como estudar a Bíblia com mais rapidez e profundidade. Então vou fechar aqui o que nós tínhamos visto na última aula. E agora eu quero que vocês percebam o seguinte, a gente não pode parar o nosso estudo só na nossa parte, a gente tem que também consultar outras pessoas, certo? E o Logos lhe dá muitos caminhos para isso. Um dos melhores para você chegar nesses resultados é acessar o guia de passagens. Então eu vou deixar aqui minha Bíblia aberta, a gente está estudando o texto de Romanos 12, 1 e 2, e eu quero agora abrir o guia de passagens. Eu posso, por exemplo, selecionar aqui esse texto que eu quero, e clicar em estudar. Ele vai abrir já o guia de passagens sobre esse texto. Se você não quiser ou não conseguiu fazer assim por algum motivo, basta você vir aqui em guias, pesquisar por passagens e você também tem a opção de abrir o guia de passagens e selecionar qual é o texto que você quer. Mas ok, aqui no guia de passagens nós temos uma central de informações em diferentes abas, painéis aqui, com tudo o que nós precisamos, as coisas mais relevantes que precisamos para estudar o nosso texto. Então, por exemplo, aqui na primeira aba, ele vai apresentar tudo que é resultado do nosso estudo, que nós escrevemos sobre aquela passagem. Então, tudo que você escreveu sobre aquela passagem vai aparecer aqui, e isso é bem legal. Você tem aqui os seus comentários, que são extremamente relevantes para esse passo que nós estamos falando agora. E esses comentários nós vamos ter das mais diferentes linhas. Temos comentários reformados, temos comentários arminianos, temos comentários, dependendo do livro, comentários pentecostais também, de várias linhas, porque o Logos não é um software denominacional, não tem uma linha teológica própria, ele quer servir você que quer estudar a Bíblia, independente da sua linha teológica, com as melhores ferramentas e recursos para isso. Então, avançando aqui, vamos agora começar a abrir livros. Vou pegar, por exemplo, um comentário que geralmente todo mundo gosta, que é o do Hernandes Dias Lopes. Vou colocar aqui no meio pra gente. Vou pegar também aqui o comentário do Grant Osborne. Vou pegar um comentário mais técnico aqui, que é o do Hendrickson. E temos ainda materiais, temos Sproul, temos tantos outros autores, materiais inclusive em inglês, que como já foi falado no vídeo passado, nós temos hoje a ferramenta de tradução, só selecionar o texto, clicamos aqui em tradução e ele já resolve para a gente se a gente não domina a língua que nós estamos vendo. E esses comentários que nós temos aqui em inglês, o New American, o International Critical, são ótimos, o Tyndale também são ótimos para o nosso estudo, principalmente o New American e o Critical são bem úteis para a parte mais de exegese. E aqui você tem, então, materiais muito bons. Então, ok, a gente pode pesquisar, abrir todos eles, e a gente pode conectá-los com a nossa passagem. Basta clicar aqui, e no conjunto de interligação, clicar e colocar todos na mesma letrinha que vai estar a nossa Bíblia. Porque aí, quando a gente faz isso, à medida que a gente anda aqui num texto, os comentários vão também acompanhar. Só que antes, deu um vacilinho aqui, nós temos que conectar a nossa Bíblia também. Então, vamos andar e os comentários vão nos acompanhar, todos eles juntos. Então, isso aqui é muito útil para o nosso estudo. Além dos comentários, nós temos aqui referências cruzadas, algo extremamente relevante para estudar a Bíblia, porque uma das regras principais de interpretação da Bíblia é que a Bíblia interpreta a si mesma, ou seja, nós interpretamos um texto bíblico em conexão com seus outros textos da Escritura. E aqui você tem ferramentas que vão identificar para você referências cruzadas a partir desse livro aqui, do The Treasure of Scripture Knowledge, ou você tem aqui
a opção de passagens importantes, onde o Logos vai identificar para você, através de todos os recursos que ele tem em sua plataforma, que hoje são cerca de 180 mil recursos, quais são as passagens que os comentaristas mais associam ao seu texto e vão então ranqueá-las para que você identifique. Olha só, essa passagem está muito conectada com essa, você tem como olhar. E eu quero ver só essas passagens. Você pode clicar aqui, ou em salvar como lista de passagem, que ele vai abrir então uma das nossas ferramentas, criando uma lista para você com todas essas passagens que ele associou. Ou você pode clicar aqui em abrir e ele vai filtrar a sua Bíblia por essas passagens. E o que é interessante dessa filtragem é que aqui você está, por exemplo, em 1 Coríntios 8,6, já pulou para o 9,27, 10,11 e tal. Por quê? Porque ele recortou somente os textos que estão associados aqui. E também você pode depois remover esse filtro se você quiser. Além disso, pessoal, além dessas duas coisas, temos também aqui a opção de passagens, palavras importantes. Semelhantemente ao que acontece com passagens importantes, o Logos está identificando para você, através desses cerca de 180 mil recursos que ele tem, quais são as palavras que são mais comentadas no seu texto. Então, isso aqui também vai te ajudar a saber as palavras importantes para você consultar mais. Você tem aqui informações de atlas, lugares da Bíblia, pessoas da Bíblia, eventos, esboços aqui para lhe ajudar a entender a estrutura desse texto. Você vai ver aqui linguagem figurada, então coisas que estão relacionadas. Você vai entender mais sobre conceitos culturais presentes no seu texto. Literatura antiga para você ver como os pais da igreja, como os apóstolos, como tanta coisa interessante aqui nos apresenta informações. Teologias bíblicas, teologias sistemáticas, separadas aqui pelas categorias da sistemática. Então, por exemplo, se eu vim aqui em antropologia, o Logos está me mostrando em diferentes denominações as minhas teologias sistemáticas que fazem referência à minha passagem, a passagem que eu estou estudando, que no caso aqui, eu até voltar para ela, é de Romanos 12, conectando-a com o aspecto da antropologia. Então olha que coisa incrível, que coisa útil. Documentos confessionais, sermões. Você tem aqui sermões do John Piper, por exemplo, a depender do pacote que você tem, você pode ter mais ou menos do que esses. Esboços de sermão também. Sermões do Logos são sermões que pessoas deixaram divulgando aqui, deixaram disponíveis para você. E várias outras coisas que são úteis para o seu estudo, para a sua pesquisa. Então você quer ir para um modo consulta, você quer começar a consultar materiais de outras pessoas, terminou de fazer o seu estudo sozinho? Aqui no Guia de Passagens você vai encontrar basicamente todas as principais informações que você precisa para isso. E aí você pode ir abrindo esses recursos. Então, por exemplo, a gente falou aqui da questão da teologia sistemática. Vamos abrir aqui uma teologia sistemática em antropologia, selecionar aqui, por exemplo, a opção não denominacional. Selecionei aqui, ele já abre aqui para a gente. Posso fazer seleções, marcações, assim como nós vimos lá no primeiro vídeo. Se você quer saber mais como fazer isso, veja o primeiro vídeo que a gente focou mais nisso. E você tem como ir caminhando, então, em todo o seu estudo. Agora, o que é interessante destacar é que você tem outras maneiras também de estudar. E eu vou destacar aqui algumas outras delas. Por exemplo, você tem como estudar não só uma passagem da Bíblia, mas tópicos também. E para isso, uma ótima ferramenta, ponto de partida, é o Factbook. Se você vem aqui, por exemplo, a gente pode estudar sobre as misericórdias de Deus, certo? Misericórdias de Deus. Vou selecionar aqui, teologia sistemática. Então ele está me apresentando a ideia de misericórdia de Deus a partir da teologia sistemática, já me recomendou aqui um livro para isso, me recomendou passagens sobre o assunto, outras teologias sistemáticas. Eu posso pesquisar aqui por pessoas, posso pesquisar aqui por Paulo, selecionar aqui, e aí tem um artigo-chave falando sobre Paulo nessa enciclopédia, posso selecionar, ela já vai abrir aqui para mim. Ele vai recomendar mídias, vai recomendar aqui passagens sobre Paulo, vai recomendar enciclopédias. Aqui nós temos, por exemplo, no pacote portfólio, uma das melhores, que é a Anchor Yale. E aqui você tem como ler, não sei o inglês de novo, a gente destaca. Basta selecionar aqui e pronto, ele já traduz para você, certo? Então você tem um ótimo ponto de partida através do Factbook, que é uma espécie de Wikipédia, resumindo ali para você as principais informações que você precisa sobre aquele tópico que você está estudando. Seja uma pessoa, um lugar, um objeto, um tema, uma passagem da Bíblia, um livro, o que for, o Factbook vai apresentar aqui os mais diferentes e úteis resultados para você. E aqui, além do Factbook,
e o acesso que nós temos então a enciclopédias e tudo mais. Claro, você pode sair consultando sua biblioteca, que como eu falei, a depender do seu pacote, você vai ter dezenas, centenas, milhares de recursos para pesquisar e estudar. Aqui no pacote portfólio do Logos 10, que é o nosso pacote mais completo na atualidade, nós temos cerca de 1.800 resultados. Então você pode pesquisar aqui. Às vezes a gente pode até tentar colocar aqui um autor específico ou pesquisar os nossos comentários de Romanos. Para isso eu posso vir aqui em filtros, pesquisar aqui comentário bíblico. Posso vir aqui em assunto, Bible NT, né, que aqui é o Novo Testamento, escolher aqui Romans e está aqui filtrado os comentários de Romanos. Né? Além disso, eu posso especificar mais coisa, eu posso colocar tanta coisa interessante aqui que vai ser útil para o estudo, posso focar só nos comentários em português e tudo mais através da minha biblioteca. E por fim, a gente não tem como falar de pesquisa sem falar da nossa ferramenta de pesquisa, que é uma das coisas mais úteis e incríveis que o Logos tem para a gente. Na ferramenta de pesquisa, nós temos vários modos de pesquisa. Aqui em todos, ele vai pesquisar basicamente em tudo isso. Vai pesquisar nas suas bíblias, livros, no factbook, morfologia, nos seus documentos, mapas e várias outras coisas. Então ele vai apresentar resultados sobre tudo isso. Misericórdias. Tô toda vez escrevendo errado essa palavra, mas agora vai. Pronto. Colocar aqui, pesquisei. Ele já me apresenta factbook, apresenta aqui livros, apresenta bíblia, várias outras coisas, meus documentos, coisas que são interessantes. Mas eu posso focar aqui em Bíblia, posso pesquisar pela palavra misericórdia na Bíblia. E ele já me apresenta resultados. Só que o Logos vai lhe ajudar a saber pesquisar. Então não sabe como usar a ferramenta pesquisa? Veja aqui a ajuda de pesquisa. Aqui você tem exemplos de como pesquisar. Por exemplo, como eu pesquiso uma frase exata? Misericórdia de Deus. Vamos ver se tem alguma frase na Bíblia exatamente assim. Misericórdias de Deus. Basta você colocar entre aspas. Tá vendo que é isso que o Logos está dizendo aqui para você? Vamos colocar, apertar Enter. Tem uma frase que é justamente aqui em Romanos 12:1. Então essa é a única ocorrência. Mas eu tenho outros modos de pesquisa. Por exemplo, se eu quiser pesquisar não só misericórdia, mas misericordioso, misericórdias, o Logos diz que eu tenho como usar o asterisco aqui para indicar que eu quero uma palavra do início até qualquer terminação. Então, na prática, se eu quiser aqui qualquer um desses resultados ligados à misericórdia, vou colocar aqui, misericórdia, e agora eu vou colocar asterisco. Eu vou ver aqui resultados não só para misericórdia, mas misericordioso, misericórdia, misericórdias e várias outras coisas que são úteis e relevantes. Então, quer saber mais sobre como pesquisar? Use o ajuda que tem aqui. Aqui temos exemplos já práticos, então eu posso simplesmente, e se eu quiser usar misericórdia ou graça? Eu posso até usar esse modelo aqui, se eu quiser, clico aqui Cristo ou Jesus, e aí eu troco. Vamos trocar, ao invés de Jesus, a gente coloca graça, e ao invés de Cristo, a gente coloca misericórdia. Inclusive, a gente já aprendeu que basta usar esse operador ou quando eu quiser uma coisa ou outra. Apertei aqui e ele vai apresentar... escrevi errado aqui. Então, ele vai apresentar uma coisa ou outra para mim. Então, misericórdia ou graça. E além dessas opções que a gente tem, então, aqui, em todos os modos a gente tem, exemplos de como fazer pesquisas das mais diversas. Sempre recomendo que você vá nos modos de pesquisa e você veja os exemplos que você tem. Vai variar a depender de qual você está utilizando, tá vendo? Mas quando você vem aqui, no sumário ou filtros visuais, ou filtros, você tem aqui exemplos, modelos. Então, olha só, aqui você tem exemplos do que você pode fazer para pesquisar. E se eu quiser algo perto de algo? E se eu quiser, todas as vezes que a palavra misericórdia apareceu perto da palavra graça? Então, vamos colocar aqui, misericórdia, perto da palavra graça. E agora perto, só a gente já aprendeu aqui, que basta colocar as palavras que a gente quer e colocar entre elas a palavra perto em caixa alta. Mas eu posso simplesmente usar o modelo de pesquisa, cliquei em pesquisar, tá aqui, em todas essas passagens, na Almeida Revista Atualizada, eu vejo a palavra graça perto da palavra misericórdia. Então, isso aqui é bem interessante. Além disso, eu tenho outros modelos. Eu tenho como pesquisar um lugar na Bíblia. Isso é bem legal. Posso pesquisar aqui, Jerusalém. Pesquisar. Olha que interessante. Ele vai me apresentar resultados que a palavra Jerusalém não aparece, mas
que estão relacionados a ela. Então, por exemplo, rei de Salém. O que é Salém? É Jerusalém. Ele identifica. Olha essa aqui. O lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Que lugar é esse? Jerusalém. O Logos identifica para você. E você pode fazer isso com pessoas também. Por exemplo, se eu colocar aqui a palavra Jesus e apertar Enter, ele vai me mostrar aqui todas as vezes que a palavra Jesus aparece nessa minha Bíblia. 1180 resultados em 1139 versículos. Mas concorda comigo que essas não são todas as vezes que Jesus aparece? E se eu quiser saber todas as vezes que ele aparece, independente se ele é chamado de Jesus ou de outra coisa? Se eu coloco aqui, o Logos me dá opções de pesquisa, e eu tenho aqui como pesquisar pela pessoa de Jesus. Eu posso então seguir esse exemplo, esse resultado, e pessoa Jesus, ele está me dando resultados aqui. Então, aqui Jesus está aparecendo o nome dele, aqui também, mas aqui não. E ele identifica que Jesus está aqui por causa desses dados atrelados. Então, quem é o Cristo? É Jesus. Então, ele identificou. Aqui, sua de quem? Aqui é de Jesus. Aqui, foi gerado. Quem foi gerado? Jesus foi gerado. Um filho. Quem é esse filho? Jesus. E ele será chamado de Emanuel. Quem será chamado de Emanuel? Jesus. Então, isso tudo você consegue por aqui. Ou também, basta você pesquisar aqui, uma pessoa na Bíblia. Posso colocar aqui, por exemplo, Pedro. E aí, ele também vai me apresentar resultados. Eu posso fazer pesquisas ainda mais legais, como, por exemplo, uma pessoa falando sobre algo. Eu posso escolher aqui e colocar Jesus falando sobre reino. Enter. E agora pesquisar, olha só. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quem está falando sobre o reino? É Jesus. Então, isso aqui são pesquisas que você pode fazer a partir da língua original, e você tem vários modelos aqui do que você pode fazer e de que resultado você pode obter. Sobre aqui os livros, eu quero destacar só uma coisa. Então, vamos supor que a gente quisesse pesquisar por misericórdia. Ok. Apertei Enter e encontrei 20 mil resultados. Mas eu quero especificar mais, porque eu não quero tanta coisa assim. Eu posso começar a filtrar por meio desses títulos em azul. Isso também acontece no modo Bíblia, certo? Você tem como mudar aqui quais Bíblias você está vendo, quais passagens, mas aqui no livro é bem interessante. Então, ao invés de ver todos os livros, vou até apertar Enter para você ver de novo, 20 mil resultados, certo? Eu quero apenas o tipo, olha só, eu quero apenas o tipo comentário. E em comentário, eu não quero ver todas as vezes que a palavra misericórdia aparece. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, misericórdia está aqui, numa parte no meio do texto. Mas e se eu quiser apenas quando for uma seção inteira? Porque, perceba, onde está a palavra misericórdia aqui? Ela está aqui no meio do texto, mas não é uma seção falando sobre misericórdia. Eu quero um tópico, um tema, um capítulo basicamente falando sobre isso. Eu tenho como vir aqui, em todo o texto. E ao invés de escolher todo o texto, eu vou digitar aqui, KB, e vou vir aqui, campos de pesquisa. Eu digito antes aqui o cabeçalho, porque senão aparecem muitas opções, sabe? E dependendo se você tiver com isso aqui aberto em todos os livros, por exemplo, vai aparecer ainda mais. Olha o tanto de coisa que aparece. Então, vamos lá. Vamos selecionar aqui que eu quero o tipo comentário. E eu quero aqui em todo o texto somente cabeçalho. Selecionei, pesquisei. Diminuí agora para 135 resultados. Então, usando as setinhas de navegação, vou até voltar. A gente estava com 7 mil e antes disso 20 mil. Olha quanto a gente já resumiu aqui, né? Então, agora eu quero focar somente em comentário e quero apenas o título de cabeçalho. 135 resultados. Então eu posso vir aqui agora, por exemplo, e ver uma seção onde está sendo falado sobre isso. E eu tenho como fazer mais especificações aqui. Eu tenho como juntar, por exemplo, onde que a minha passagem está sendo citada. Por exemplo, Romanos 12, do 1 ao 2. Vou colocar aqui. E eu tenho então como tirar até a opção tipo que era comentário só, e vou deixar aqui. Então, todas as vezes que meu texto está sendo citado, independente se é num comentário ou outro tipo, eu vou até escolher a opção aqui, Vamos escolher a opção, deixa eu ver aqui uma legal para a gente ver, teologia sistemática. Teologia sistemática aqui, tem que tirar a opção texto de cabeçalho. Deixa eu tirar ela daqui. Então, todas as vezes que uma teologia sistemática faz referência ao meu texto, tá aqui. Olha que legal. Então, essa também é uma ótima maneira. Tem várias outras, mas através dos modelos você já vai aprender, e continue nos acompanhando no nosso canal, porque você vai ver outras opções também de pesquisas.
Por fim, então, vamos agora terminar essa aula para irmos para a nossa quarta e última aula sobre como fazer um estudo bíblico profundo e rápido, com facilidade nas Escrituras. Então, se você já gostou desses vídeos, deixa aí um like, compartilhe e também fique ligado nos próximos que vem aí. É isso aí, até a próxima. Valeu!